A situação na fila de perícia médica do INSS é preocupante. Desde janeiro, o número de pedidos de exames acumulados aumentou em 13,3%, chegando a 1,054 milhão, em comparação com os 930 mil registrados em dezembro do ano passado. O tempo médio de espera em todo o país é de 58,6 dias, mas em alguns estados, como Sergipe, Amazonas e Tocantins, os segurados estão aguardando por mais de 4 meses para passarem pela consulta. Essa demora é particularmente observada nas regiões Norte e Nordeste. Esses números refletem a dificuldade enfrentada pelos beneficiários em obterem atendimento médico adequado e rápido para análise de seus requerimentos no INSS. UZIR. Para tentar diminuir a fila de espera das aposentadorias e benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, hoje em cerca de 1,8 milhão, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, anunciou que o governo federal vai, por meio de uma medida provisória, MP, oferecer um bônus de gratificação aos trabalhadores e trabalhadoras do órgão. Com a medida, o ministro acredita que até o fim do ano os atendimentos possam ser finalizados em até 45 dias, no máximo. Hoje o tempo médio de espera é de 89 dias, mas há solicitações que ultrapassam 12 meses. Na avaliação do presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social no estado de São Paulo, a medida é paliativa e não resolve o problema, pois o pagamento do bônus pode fazer com que haja um grande número de pedidos dos segurados negados por falta de critério de quem vai fazer a análise, em função da pressa para conseguir um bônus ainda maior. Ao pagar por produção, o analista, ao verificar que falta um documento, em vez de avisar ao segurado, ele simplesmente indefere o pedido, que acaba indo parar na justiça. Normalmente o segurado ganha a ação e o INSS tem de pagar o retroativo, um custo ainda maior para os cofres públicos. Segundo ele, foi isto que aconteceu no governo de Jair Bolsonaro, PL, que também pagou um bônus aos trabalhadores do INSS. A fila diminuiu um pouco, mas a qualidade do serviço prestado caiu muito e houve um aumento considerável no número de ações judiciais contra o INSS. Já o Ministério da Previdência diz que vai monitorar as decisões. O monitoramento é possível a partir do número de pedidos deferidos e indeferidos. Se, por exemplo, eu tenho 100 casos para analisar e indefiro 70, é muito provável que haja erros na decisão. Mas sem um monitoramento rígido, o bônus será paliativo para resolver a fila, afirma. Que o pagamento de um bônus não pode se tornar ferramenta de gestão, até porque o valor para o pagamento uma hora vai acabar e o Ministério vai ter de novamente conseguir dinheiro para manter esse sistema. Sugestões de melhoria. O presidente do SINS dá algumas sugestões para agilizar o atendimento, como colocar como prioridade os benefícios que são mais fáceis de analisar, como seguro-maternidade, aposentadoria por idade e pensão a viúvas e órfãos, a chamada pensão precedida, já que a pessoa que faleceu já era assegurada do INSS. Esses tipos de análise levam de 30 a 40 minutos, são mais fáceis e rápidas. Se o governo priorizar esses pedidos, a fila vai diminuir e, consequentemente, os outros pedidos andam, ressalta. Ele conta que a carga horária dos trabalhadores do INSS é de 8 horas, e que o governo faz uma média de tempo em que os pedidos precisam ser atendidos, além de dar uma meta calculada em pontos. Se eu tenho uma meta de 117 pontos, por exemplo, eu tenho de cumpri-la em um mês e tentar adequar o tempo de análise de cada pedido. O BPC é de 30 minutos, a aposentaria por idade 45 minutos e a por tempo de contribuição 1 hora, conta. O tempo para análise desta última é pouco, porque a maioria desses segurados tem de 3 a 4 carteiras de trabalho cheias de anotações de empregos. A aposentadoria por tempo de serviço é analisada rapidamente apenas para quem tem 3 ou 4 anotações de emprego, o que é mais raro, por isso a demora. O INSS não é uma linha de produção industrial, diz. Outro gargalo são os benefícios que precisam de perícia médica, como auxílio-doença e o benefício de prestação continuada, BPC. De acordo com o sindicalista, mais da metade dos benefícios parados dependem de perícia médica. A espera em alguns locais chega a 8 meses, por falta de peritos.
Isto tem um custo enorme para o INSS. Um trabalhador acidentado, por exemplo, que recebe afastamento por um mês, só volta a trabalhar se passar pelo médico perito que dará alta. Sem isso, o empregador não o aceita de volta. Conclusão: ele fica 4, 5 meses recebendo do INSS sem necessidade. Mas não podemos também deixar de atender esse trabalhador que não tem culpa do atraso, pondera. Um problema que vem sendo apontado pelos sindicalistas é a falta de pessoal para trabalhar no INSS. O déficit já chegou a 10 mil profissionais, na gestão de Bolsonaro, que não repôs o quadro funcional do órgão e, que, por enquanto, ainda não está sendo reposto totalmente pelo atual governo. A previsão é a de que sejam chamadas 1.200 pessoas que passaram em concursos para o INSS. Porém, diz Totti, o Ministério deve colocar esse contingente para trabalhar em casa, o que para ele é um equívoco. O INSS tem um trabalho social muito importante e os novos funcionários precisam ser preparados dentro do órgão. São situações diferentes que ocorrem diariamente que precisam de supervisão hierárquica. Quem ficar em casa não vai entender o grau de importância e função social do INSS. Essa não é a melhor maneira de agilizar o atendimento. Alerta: revisão da vida toda pressiona a fila. O presidente do SINS faz um alerta. Segundo ele, alguns advogados têm se aproveitado da boa-fé de pessoas mais humildes induzindo para que elas entrem com ação no INSS para pedir a revisão da vida toda da aposentadoria, recentemente liberada pelo Supremo Tribunal Federal, STF. A fim de reduzir a extensa fila de espera para aposentadorias e benefícios do INSS, que atualmente chega a cerca de 1,8 milhão de solicitações, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, anunciou que o governo federal pretende oferecer um bônus de gratificação aos trabalhadores do órgão por meio de uma medida provisória, MP. A expectativa é que, com essa medida, os atendimentos possam ser concluídos em até 45 dias até o final do ano. Atualmente, o tempo médio de espera é de 89 dias, mas há casos em que as solicitações levam mais de 12 meses para serem analisadas. No entanto, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social no Estado de São Paulo, SINS, Pedro Totti, considera a medida paliativa e acredita que o pagamento do bônus pode levar a um aumento do número de pedidos negados, devido à pressa em buscar uma gratificação maior. Isso pode resultar em mais ações judiciais contra o INSS, acarretando custos adicionais aos cofres públicos. O pagamento de um bônus não deve se tornar uma ferramenta de gestão, pois o valor acabará eventualmente, e o governo terá que buscar novos recursos para manter esse sistema. Ele sugere que os benefícios mais fáceis de analisar, como seguro maternidade, aposentadoria por idade e pensão a viúvas e órfãos, sejam priorizados, pois essas análises são mais rápidas e podem ajudar a reduzir a fila, permitindo que outros pedidos sejam processados. Além disso, Totti destaca a falta de peritos médicos como outro obstáculo para a agilização do atendimento. Mais da metade dos benefícios parados dependem de perícia médica, e a espera por uma avaliação pode chegar a 8 meses em alguns lugares. O sindicalista ressalta a importância de repor o quadro funcional do INSS e preparar os novos funcionários dentro do órgão, para que possam entender a importância e a função social do INSS adequadamente. Alerta para advogados que têm induzido pessoas a entrarem com ações no INSS para solicitar a revisão da vida toda da aposentadoria, com base na recente decisão do Supremo Tribunal Federal, STF. Ele afirma que alguns desses advogados se aproveitam da boa-fé de pessoas humildes, e isso pode aumentar ainda mais a pressão sobre a fila do INSS. Em resumo, o anúncio do bônus de gratificação aos trabalhadores do INSS busca reduzir a fila de espera, mas há preocupações de que a medida possa gerar negações injustas e aumentar a quantidade de ações judiciais. Além disso, é destacada a importância de priorizar certos tipos de benefícios, lidar com a falta de peritos médicos e repor o quadro funcional do INSS adequadamente. Procure um advogado previdenciário para dar entrada no seu processo de revisão da vida toda. Lute pelos seus direitos. Se inscrever no canal INSS Notícias 1 Minuto.
Ajude-me a te ajudar, a te manter informado. Obrigado.